Pelo excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, conforme convite com o seguinte teor. Agora aqui você tem paciência comigo, porque eu estou sem óculos e a letra está bem miudinha, mas dá para ler. O presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no uso da sua atribuição e na conformidade do artigo e parágrafo 4 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, vem convidar aos senhores vereadores, associações, sindicatos e povo geral para participar de uma audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização no próximo dia 27 de fevereiro de 2014, às 15 horas, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, localizada a Rua Visconde do Rio Branco, número 122, Centro, nesta cidade, com o objetivo de avaliar cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo, referente ao terceiro quadrimestre de 2013. Convido para compor a mesa o secretário da Fazenda, o senhor Expedito Compondoni Eloy, e seu assessor, Hamilton Santana Melo. Perdão, Anilton Santana Melo. Senhor presidente, não querendo quebrar o protocolo, se o senhor permitir, as pessoas que estão na galeria, como nós temos espaço aqui no plenário, se o senhor quiser, pode convidar todos para estar aqui presente. Convido os senhores e senhora que estão no plenário, fica à vontade para ocupar o espaço aqui do plenário desta casa. O presidente desta casa conduz os mesmos. Não, ele já tomou gosto demais. Passamos a palavra ao secretário para a apresentação dos relatórios. E, ao mesmo tempo, fica à vontade, secretário, para o senhor apresentar a sua equipe. Alô, alô. Boa tarde, ilustre presidente desta casa, vereador Justiniano França. Boa tarde, ilustre vereador, presidente da Comissão de Finanças, professor Roberci da Silva Lima e demais componentes da comissão. O meu grande amigo, ilustre vereador Isaías, obrigado pela presença maciça da nossa equipe técnica de trabalho. É bom não nominar, que é tanto Felipe, tem 7 Filipes na Secretaria da Fazenda, eu estou olhando ali para um deles.
A gente quer deixar claro mais uma vez, a gente quer ratificar que o resultado, o trabalho da Cefaz não é produto de ninguém isoladamente. O trabalho é resultado do empenho, do comprometimento de toda a equipe. Agradecer a presença aqui dos alunos do curso de administração da FAT. É uma honra tê-los aqui. E vamos ao que mais interessa. Eu acho que eu vou ter que ler do meu mesmo. Mais uma vez, estamos aqui em cumprimento à Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a quem a administração pública está submissa quando a questão é arrecadar e gastar. Eu acho uma definição simples, objetiva e direta, não é? Agradecer a presença aqui do ilustre Adalto, meu guru, né? Um amigo antigo, amigo de velhas datas e um conselheiro para as horas difíceis. Vamos direto ao assunto, né? A promoção da avaliação de metas, onde traçamos um comparativo relacionando o resultado do terceiro quadrimestre de 2013. Nós tivemos uma receita tributária prevista de 115 milhões. Eu vou falar em números redondos, até para facilitar, que a apresentação ela terminou ficando extensa, e vamos procurar uma fórmula aqui de sintetizá-la. Então, a receita prevista tributária, que a gente sabe que a receita tributária é a receita que compreende o IPTU, que compreende o ISS, que compreende o ITIV, são os impostos, compreende as taxas, são os principais componentes, o imposto de renda retido na fonte, também um dos componentes da receita tributária. Nós prevemos uma arrecadação em 2013 de 115 milhões. Arrecadamos 146 milhões. Superamos a meta prevista em 31 milhões, que corresponde ao percentual de aproximadamente 27%. Observe, a gente vai demorar um pouquinho aqui tratando dessa rubrica, porque o esforço, o comprometimento, isso é resultado do esforço, do comprometimento, da dedicação da Secretaria da Fazenda na busca pela melhoria da receita própria. A gente deixou claro no início do governo, nós assumimos em janeiro de 2013, e o discurso foi que as perspectivas não eram boas. Por que as perspectivas não eram boas? Nós não participamos da comissão de transição, né? Se tivesse participado, talvez naquela oportunidade, pudesse ter sugerido alguma coisa que tratasse de realinhamento de tributo, alguma coisa que viesse fazer com que a receita própria fosse objeto da incrementação. Então, como nós não participamos, nós tivemos que encarar um 2013
sem condições de nem criar, nem aumentar tributos. Não é? Então, mas mesmo assim, com o comprometimento da equipe, esse 31 milhões aqui, a mais, a gente recapitula, a gente ratifica, é produto de uma equipe interessada, de uma equipe que trabalha desvinculada de horário, não é? É como se chegar na Secretaria da Fazenda e encontrar gente trabalhando 10, 11 horas, ou quer dizer, 22 em 3 horas. Nós temos uma coisa que ocorre de forma espontânea. A gente sequer convoca o colega, ele fica espontaneamente. Isso é produto da dedicação, do comprometimento. Né? Esse incremento de 27%, observe que só o IPTU, a gente conseguiu um incremento de quase 35%, numa relação 2012 e 2013. Com relação ao ISS, a gente teve um incremento que superou a casa dos 20%. O ITIV superou em mais de 40%. Então, é interessante que a gente tome e tenha consciência disso. Município nenhum no Brasil pode se acomodar e achar que resolve seus problemas com as transferências institucionais, ou seja, as transferências efetivadas pelo governo federal, não é, que é basicamente as transferências via FPM, que é composta do IPI e do imposto de renda, e alguns fundos não tão relevantes, mas a transferência federal, basicamente, ela consiste na receita do FPM, que tem caído sensivelmente, não é? A gente vai falar nisso aqui mais na frente. Então, o município não pode ficar dependendo apenas dessas transferências. O Estado transfere 25% do ICMS, 50% do IPVA. Isso dá apenas para bancar parte do que se gasta com a educação, parte com o que gasta com saúde e a folha de pagamento. Se nós não nos preocuparmos com a receita própria, nós vamos ter esse cenário que está aí para toda a vida, não é? Vamos falar agora de um segundo item, dentro desse contexto, desse quadro, que é a respeito das receitas e contribuições. Observe que nós tínhamos uma previsão de 54 milhões e alcançamos 61 milhões. A influência nossa, a influência da Cefaz nesse tópico, ela também é irrelevante. A gente apenas acompanha. Isso aqui, o que é? Esses 50 milhões aqui, que é previsto, vamos fazer uma referência à arrecadada, que é 61 milhões, isso é resultado da CIP, a contribuição para a iluminação pública, o 11% que é retido do servidor, a título de previdência, 22% que é retido a título patronal, forma as receitas, esses elementos, são os componentes das receitas de contribuições. Talvez eu fale lá na frente, mas possa ser que eu esqueça. Observe, hoje, nós temos aqui arrecadado 61 milhões. Isso é o repasse de 11 do servidor, mais 22 do patronal e a CIP. Não é? Desses 61 aqui, em torno de
32 milhões é a receita que compreende os 33, o 11 mais o 22. Para os senhores terem uma ideia, esse 32 em tese seria o recurso destinado a pagamento dos aposentados e pensionistas. Mas observe que a folha dos aposentados e pensionistas já supera, o valor desembolsado pelo erário já supera a casa de 52 milhões. A gente arrecada menos de 30. A Secretaria da Fazenda banca com um recurso da fonte zero, que é dinheiro que a gente tira aqui, ó, que uma boa parte vem aqui da Receita Tributária, desse superávit aqui. Aqui a gente tira quase 22 milhões para completar a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. O governo está preocupado com isso. O prefeito José Ronaldo não tem tido sossego com isso. E tem que se buscar uma solução urgente. O problema é sério e requer providências iminentes. Vamos falar agora da receita patrimonial. Nós estabelecemos uma previsão de 7 milhões e 800 mil e apenas arrecadamos 5 milhões e 815. Não temos influência também nessa rubrica. Não cabe ações, não temos como desenvolver ações no sentido de melhorar essa arrecadação. Não é? A gente fica na expectativa de um resultado natural. Não é? Para quem não sabe, eu gosto de, a maioria sabe, principalmente os alunos do curso de administração da FAT aqui têm conhecimento, mas a gente tem certeza que tem colegas aqui, amigos, presentes que não conhecem. Mas é bom dizer quais são os componentes da receita patrimonial. Basicamente, é dinheiro que fica depositado em conta corrente, não é? Se a prefeitura deixa numa determinada conta, num determinado banco, 10 mil reais, o banco tem que remunerar esses 10 mil reais de um dia para o outro. Né? Já imaginou quando a prefeitura deixa 90 milhões? Então esse dinheiro tem que ficar necessariamente aplicado. Se isso não acontecer, a administração responde por improbidade, o prefeito pode ter a conta dele rejeitada. Mas não interessa elevadas somas em contas correntes bancárias. O prefeito arrecada para gastar, não é verdade? Então, um dos componentes também da receita patrimonial é o laudêmio, que tem uma influência muito pequena, mas o impacto é justamente o dinheiro que dorme em conta corrente. Então, isso não nos preocupa. Observe que houve uma redução, né? A gente tinha previsto 7 milhões e conseguimos 5.815. Podia ser 2 ao invés de 5. Se tivesse 2 aqui ao invés de 5, é porque o 3 estaria aplicado. Né? Nós temos aqui o quarto componente da receita tributária, da avaliação na meta, nessa folha correspondente, que é uma referência com relação à receita de serviço. É nada mais, nada menos o que o SUS repassa para a Fundação Hospitalar. Não é? Tínhamos uma previsão de que houvesse um repasse de aproximadamente 11 milhões, só foram repassados 6 milhões e 788. Houve uma defasagem aí de 37,66%. Vamos falar agora das transferências correntes. Esse é o componente mais importante da receita corrente líquida. Não é? A transferência corrente, ela envolve as transferências constitucionais, que a gente pode desdobrar
e deixar claro que são as transferências do governo federal, os fundos, o FPM, não é? O IPI, não é? O Fundeb, recursos do Fundeb, do SUS. E quando se fala em transferência estadual, a gente volta a ratificar o ICMS. Eu estou me referindo aqui às rubricas de maior impacto, o ICMS, o IPI. Observe que nós tínhamos previsto 516 milhões e só conseguimos 467 milhões. Ficamos com uma defasagem de aproximadamente 49 milhões. Esse paralelo é interessante, porque o que se briga para se conseguir com receita corrente, se briga para conseguir com a receita tributária. A transferência corrente depende das ações do governo estadual e federal. A tributária cá em cima, ela depende das ações exclusivas do município, da nossa equipe técnica, da nossa equipe de cobrança. Observe que as transferências correntes sequer recuperou a inflação, muito pelo contrário, teve uma queda de mais de 9%. Não quero dizer que seja falta de comprometimento na esfera estadual ou federal, não, mas o paralelo tem que ser feito. A gente corre atrás, briga e consegue quase 27%. As receitas de competência do Estado e da União tem uma queda de 9%. Isso aí deixa patente aí o trabalho feito pela Secretaria da Fazenda. Um resultado altamente positivo. Concorda, professor? Me corrija aí se eu estiver errado. Já as outras receitas correntes são receitas que dependem de ações da Secretaria da Fazenda. Não é? E quando depende, veja que quando, isso aí a gente tem que dar ênfase mesmo. Quando depende de ação da Secretaria da Fazenda, a gente arrebenta. Aí, ó, outras receitas correntes, vê lá, ó, a gente incrementou com 33%. Não é? Outras receitas correntes, os componentes, juros de mora, multa de mora e a cobrança da dívida ativa. Observe, nós criamos a lei para inscrição do contribuinte no Serasa. Criamos a lei para protestar o contribuinte para apontamento em cartório. Já temos convênio para colocar o contribuinte no SPC. Mas a gente quer deixar a sociedade tranquila. Isso só vai acontecer com o devedor, quanto mais aquele que efetivamente não quer pagar. Pode e não quer. Pode e não quer. Mas mesmo assim, a gente vai implorar. A gente, incansadas vezes, a gente já tem mandado os pedidos. Só em 2013 nós expedimos 102 mil malas diretas, implorando ao contribuinte que ele comparecesse à prefeitura e aproveitasse uma isenção que o município instituiu. É resultado do 33, desse 33, mas ele pode melhorar muito, não é? A gente observe que a lei já completou 6 meses, o cartório nos liga todo dia querendo saber, o SPC, o Serasa liga todo dia querendo saber, porque a gente ainda não mandou nenhum relatório, é porque a gente está depurando, a dívida é 220, ela monta 220 milhões. E nós não queremos mandar por atacado, a gente está depurando a dívida. Nós, por exemplo, nós não vamos mandar para o Serasa nem para o cartório o contribuinte que deve 2 anos. Nós vamos mandar o contribuinte que deve mais de 2 e que já foi comunicado, e inclusive a gente agora vai fazer uma comunicação por carta registrada. Está dando todas as condições possíveis e imagináveis do contribuinte resolver a pendência dele.
Então, observe que essas outras receitas correntes, que é a parte que a prefeitura se envolve diretamente, teve um crescimento de 33%, um pouco mais de 33%. Né? Receita de capital. Receita de capital é produto dos convênios. Observe que a gente tinha uma previsão de 23 milhões e só conseguimos 6. É porque quando chegamos na prefeitura em janeiro de 2013, a prefeitura estava no CALC. E no CALC não se pode firmar convênio em esfera alguma, nem estadual nem federal. Mas por que estava no CALC? Muitos débitos. Tivemos de fazer levantamento de débito de INSS da administração central, da própria administração central e das descentralizadas. A mesma coisa do PASEP, a mesma coisa da Embasa. Então, a gente teve que resolver todas essas pendências para sair do CALC e, a partir daí, ter condição de celebrar convênios. E demorou. E, por isso, a gente perdeu muito convênio em função de prazos. Né? Eu salvo engano, Anilton, eu acho que a gente saiu do CALC em julho, não foi? Em julho. Se a gente chega em condição de fazer um convênio em janeiro, ia ser uma maravilha. A gente tinha superado esses 23 milhões aí. Entretanto, só atingimos 6 milhões. Não é? Nós tínhamos um orçamento de 751 milhões. Conseguimos arrecadar 727. Ficamos a 3,31% de atingir o orçamento. Ficou pertinho. Batemos na trave. Vamos passar para a próxima tela. Na realidade é o que a gente falou. Agora a gente faz um paralelo, traça um comparativo. Vou ser bem rápido aqui. Receita tributária em 2012 foram arrecadados 109 milhões. Em 2013 nós arrecadamos 146 milhões, com a diferença de 36 milhões a favor, que representa 33,4% em termo percentual. Receita de contribuições, 2012, 47 milhões, 2013, 61, superávit de 14 milhões, com 30% de incremento. A patrimonial, em 2012, 5.827, contabilizamos 5.815, ficamos com defasagem aí de 20 centésimos, mas essa é aquela questão que eu abordei no slide anterior. Né? Receita patrimonial, se ela tiver aqui desvinculada do laudêmio, que é provável que na próxima apresentação a gente faça o desmembramento, tire o laudêmio daqui de dentro, para deixar patente que o que vai aparecer vai ser a receita objeto das aplicações em operações financeiras. Operações financeiras é mais relacionado com dinheiro que dorme em conta corrente. Temos receita de serviços, que são os recursos do SUS, que são repassados para a Fundação Hospitalar. Arrecadamos em 2012 9 milhões e em 2013 só conseguimos 6 milhões. Como a gente já tem colocado aqui repetidas vezes, isso não depende de ações do município. Houve uma defasagem aí de 26,21. Transferências correntes, 2012, 444 milhões, conseguimos 467 milhões, com superávit de 23 milhões 063, percentual equivalente aproximadamente à inflação. Um equilíbrio aí quase que absoluto. Outras receitas correntes, em 2012, 18 milhões, em 2013 arrecadamos 31, 70% de incremento. E voltando a falar, olha lá, tributária lá em cima com 33, isso é resultado de ações
exclusivas da Cefaz. Outras receitas correntes aqui embaixo também, que dá 70% de incremento, produto de ações da equipe da Cefaz, né? Vamos tratar aqui de receita de capital, aquela questão do convênio que a gente já colocou aqui, né? Observe que em 2012 houve um ingresso maior, né, desse recurso oriundo de convênios, né? Em 2012 houve um ingresso de 9 milhões e a gente só conseguiu 6 milhões em 2013, em função da questão já levantada, já abordada aqui há poucos instantes. Ficamos com a defasagem de 26%. No total geral, se arrecadou 644 mil em 2012, 727 milhões, recapitulando, 644 milhões em 2012, 727 milhões em 2013. Arrecadamos a mais, no geral, 82 milhões 347 mil. Essa queda para 12, quando a gente fala da tributária 33, não é? E de outras receitas correntes 70 cai em função justamente das transferências, da parte que não depende da gente. A parte que não depende da gente derruba nosso índice. A gente tem 33 aqui na tributária, tem 70 em outras receitas correntes, mas o restante que não depende de ações da Prefeitura, da Secretaria da Fazenda, faz com que a gente termine com 12,77%. Eu estou sendo claro, estou sendo rápido, está tudo sob controle. Alguma observação? Obrigado. Avaliação de metas, avaliação do cumprimento. Vamos continuar aqui agora, vamos entrar na esfera da despesa. Não é? Eu coloquei a fonte muito pequena aqui, mas mesmo assim dá para visualizar melhor daqui do que do painel. O painel ficou mais longe. Em 2013, fixamos para gastos com pessoal o equivalente a 288 milhões. Liquidamos 280, ou seja, atingimos 97,24% da despesa fixada. Um outro componente da despesa aqui é juros e encargos da dívida, não é? Fizemos um universo considerável de parcelamentos e evidentemente que a União, né, o Estado, parcela nada de graça, não é? Isso aqui é custo financeiro destes parcelamentos. E além disso aqui também está o custo financeiro do empréstimo feito para a construção dos viadutos, que é o componente mais considerável, mais relevante nesse item, né? O terceiro item do quadro de despesas são as outras despesas correntes. Na realidade, aqui são as despesas que têm que ser efetuadas para garantir o funcionamento normal da máquina. Na verdade, eu vou citar aqui as despesas de maior impacto nessa rubrica, né, que é a coleta de lixo, a coleta e o próprio aterro, não é? A aquisição de material de consumo, não é? Material de expediente está nesse contexto, a manutenção da iluminação pública. A gente fixou em 389 milhões, gastamos 339, ficou um saldo a pagar de 16 milhões, ou seja, conseguimos realizar do valor estabelecido 87,18%. Agora, o quinto item de despesa é o investimento, né?
Investimento consiste em gastos com construção de escolas, construção de postos de saúde, pavimentação do modo geral, construção de praças, né, jardins. Fixamos 70 milhões, não é? Gastamos 34 milhões. Tem alguma coisa aqui. Espera, deixa eu rever isso aqui. Despesa fixada de 70 milhões, liquidada às 34. Cumprimos 49,19 do objetivo. O quinto item da despesa é a amortização da dívida interna e externa, não é? Esse pagamento é o pagamento dos parcelamentos. Fizemos talvez mais de 10 parcelamentos no curso de 2013. Né? Parcelamos a Embasa, a administração central estava em débito com a Embasa pelo período de 4 anos. Há 4 anos que a administração central não recolhia pelo consumo de água. E isso acontecendo também com as descentralizadas. Não é? Fizemos também parcelamentos com despesas da Previdência, com INSS, também da central e da descentralizada. Não é? Parcelamento também do PASEP, ou seja, isso aí é nada mais, nada menos que pagamento das parcelas, ou seja, das prestações, das parcelas, do universo de parcelamentos realizados no curso do ano de 2013. Reserva de contingência não foi necessária a sua utilização. O total da despesa está aí, 753 milhões. Liquidados no exercício 667 milhões. Ficou um saldo de 20 milhões. Ou seja, do fixado atingimos 88,68. Vamos passar agora para o quadro comparativo 2012-2013. Veja bem que pessoal, estamos ainda tratando de despesa. A questão agora é o paralelo 2012-2013. Despesa com pessoal e encargos. Foram liquidadas no exercício de 2012 244 milhões. Para 2013, 288. Gastamos a mais 35 milhões. Evidentemente, isso é resultado do aumento dos servidores e da convocação dos concursados. E quando a gente fala de aumento de servidor, o impacto é muito grande, porque há aumento diferenciado no quadro de pessoal na estrutura do município. Enquanto se remunera a maioria do funcionalismo com base na inflação, a educação ela tem uma remuneração já superior. A gente vai falar mais adiante, porque há uma justificativa para isso. Juros e encargos da dívida. É aquela questão, né? Obrigado. Juros e encargos da dívida, em função dos novos parcelamentos, em função dos novos parcelamentos, parcelamentos de INSS, parcelamento de Embasa, parcelamento de PASEP. Então é aquilo que a gente coloca, não vou fazer só comparativo mesmo. No exercício de 2012 foi gasto com juros e encargos da dívida 1.136.000. Em 2013 gastamos 1.340.000, superamos em 17,96,
superamos justamente em função disso, em função de um grande número de parcelamentos realizados no curso de 2013. Outras despesas correntes, não é? Foram liquidadas em 2012 320 milhões, 2013 339, uma diferença de 19, com percentual da inflação. Basicamente crescemos a inflação. Investimentos, é importante destacar esse item de investimentos. Essa rubrica é importante. Olha, no ano de 2012, com construção de escolas, postos de saúde, construção de praças, pavimentação, obras de infraestrutura do modo geral, se gastou 10 milhões. Em 2013 gastamos quase que 35 milhões. Não é? Vamos tratar aqui da amortização da dívida interna e externa. Observe que aqui no segundo item, a gente trata dos juros e encargo. Agora aqui é pagamento do principal. Quando se fala de amortização da dívida, se fala do pagamento da prestação. Desembolsamos em 2012 15 milhões, desembolsamos em 2013 12 milhões, então desembolsamos a menos 20,71%. Então, no geral, liquidamos em 2012 591 milhões, liquidamos em 2013 667 milhões, 76 milhões a mais, que vai representar aquele percentual do slide anterior, recapitulando tudo o que foi dito, 12,87%. Receita corrente líquida. Isso é dentro da administração pública, a gente que trabalha com a parte financeira e orçamentária, é o número que mais preocupa, é o número que a gente mais busca, é o número que a gente mais persegue. Muita gente ouve falar, silêncio na plateia, Noel, silêncio na plateia. Só foi para descontrair um pouquinho, viu, pessoal? Que Noel fica envergonhado. Dona Isabel, silêncio na plateia. Está tão desinteressante assim a demonstração. A receita corrente líquida, muita gente ouve falar, é um dado importante, talvez o mais em todo esse contexto. Exatamente, eu consegui até gravar quais são os componentes da receita corrente líquida, tamanha a sua importância, né? A receita corrente líquida é o somatório de todas as receitas tributárias, das receitas de contribuições, das receitas de serviços, das transferências correntes e também de outras transferências correntes, deduzindo aí a parte da contribuição do servidor que é feita para a Previdência Municipal. Você trabalha com todo esse universo de receita, agora deduz dele a parte da contribuição do servidor ligado à Previdência Municipal, ao Instituto de Previdência Municipal. E abate também um repasse que é feito mensalmente pelo governo federal, daqueles funcionários dos servidores municipais que antes de 92 estavam vinculados à Previdência Federal. Que nós criamos em 92 a municipal, mas quando criamos a municipal em 92,
os servidores vinculados à prefeitura pertenciam a contribuição, o controle era feito pela Previdência Social Federal. A partir de 92, com a criação da Previdência própria, a gente passou a segurar aqui o 2, o 11, reter o 22 do patronal, para com isso pagar ao servidor. Mas há um reforçozinho muito em função disso, não é que o governo é bonzinho e está mandando não. Que até 92 o servidor vinculado à prefeitura, a prefeitura fazia a retenção do 11% e repassava para o governo federal. E o governo federal faz uma espécie de ressarcimento hoje desse recurso recolhido até 92. Então, a nossa receita corrente líquida de 2013 beirou 700 milhões. Despesas com pessoal ativo. Observe, quando você vislumbra aqui 376 milhões, isso quer dizer o seguinte, que o limite de gasto com pessoal pode chegar até 376 milhões, que representaria 54% da receita corrente líquida, daqueles 696 milhões que a gente falou no slide anterior. Nós temos o limite legal e temos o limite prudencial. O limite prudencial, esse é o que todo mundo tem que trabalhar, todos os municípios que se prezam, que trabalham com cuidado, com prudência, com cautela, eles trabalham para nunca ultrapassarem o 51,3. Observe que 51,3 da receita corrente líquida representa 357 milhões. Em 2013, nosso gasto efetivo com pessoal, ele foi na ordem de 358 milhões, que representa 51,44 da receita corrente. O que é que chama a atenção aí nesse slide? Observe, em 2013, o interessante era não gastarmos mais que 357 milhões, que é o prudencial. Rapaz, fizemos um trabalho tão danado, tão incansável, correndo atrás para arrecadar daqui, arrecadar dali, porque à medida que você aumenta a receita corrente, mas você enquadra, fica melhor para você fazer o enquadramento da despesa com o pessoal. Mas não teve jeito, a gente chegou a 358 milhões, ou seja, gastamos pouco mais, eu não sei, pouco mais de 900 mil, além do limite prudencial, ó. Mas é uma coisa equilibrada, é uma coisa que não assusta, não é isso. Quando nós tivermos o nosso percentual de janeiro de 2014, é provável que ele já esteja inferior a 51,3, ou seja, esse 51,44, ou seja, nós ultrapassamos em 14 centésimos o limite prudencial, mas veja que 14 centésimos representa quase 1 milhão. Não é? Mas a gente, a qualquer momento, a gente fecha o movimento de janeiro e vamos conhecer o percentual de gastos com pessoal em janeiro, e a gente, se Deus quiser, vai ficar inferior a 51,3. Mas observe que a gente tem 51,44. Quando a gente ultrapassa esse 51,3, acende um sinal de alerta. A prefeitura fica impedida de fazer qualquer gasto extra com a folha de pessoal, gasto excepcional. Não impede de contratação de funcionário concursado, não é? Mas impede o pagamento de hora extra, impede o pagamento da venda dos 10 dias das férias, impede a elevação de adicional de jornada especial, impede tudo isso. Observe que a gente só consegue baixar esse 51 à medida que a gente arrecada mais.
É importante vocês entenderem esse mecanismo. Né? Quanto maior a arrecadação, mais a gente vai poder gastar com o pessoal. Alguma dúvida com relação a isso? Até agora está tudo direitinho, professor? Pensionistas inativos. Daqueles 696 milhões que é a receita corrente líquida, nosso limite legal para gastar com pensionistas e inativos é de 12%. Então, que representaria 83 milhões. Gastamos 55 milhões, que representa 8% da receita corrente líquida. Está vendo? Está todo mundo vislumbrando aí 55 milhões, não está? Desses 55 aí, 22 a gente entra com recursos próprios. Aquele dinheiro que aparece lá em cima em receita tributária. É o dinheiro que a gente chama de dinheiro da fonte zero, que podia estar sendo utilizado em investimento em obra de infraestrutura, novas escolas, novos postos de saúde, novas praças, não é? Pavimentação, que é a paixão, a maior paixão do prefeito é pavimentar. Ele chorou quando ele viu isso aqui. Ele mandou pedir, ele ligou para a secretária, quando eu conversei com ele a respeito disso, eu falei, prefeito, a gente está botando 22 milhões de investimento, que podia estar investindo na cidade, na Previdência municipal. Ele pediu um estudo da Secretaria de Planejamento para saber quantos metros de rua ele poderia pavimentar com esses 22 milhões. Foi uma tristeza isso aqui para ele. Mas, de qualquer sorte, estamos respeitando aqui o limite constitucional, né, que aqui é 12 e a gente está com 8. No caso de pensionista inativo, não há a figura do limite prudencial. Eu vou correr aqui, eu estou notando aqui que a gente está na 9ª tela. Eu acho que esse trabalho... Vamos tratar agora do limite de endividamento. Em 2012, não é? Em 2012, nós encerramos o exercício de 2012 com 120 milhões de dívidas a longo prazo. Não está aí dentro as dívidas de curto prazo, as dívidas contraídas no espaço de 365 dias, normalmente paga dentro do próprio exercício. Não sendo paga dentro do próprio exercício, ela fica em resta a pagar e a gente paga no exercício seguinte, ela não está aqui. Então, em 2012, a gente encerrou o exercício com 120 milhões. Não é? São as dívidas de... É aquela coisa, a gente tem que repetir para vocês memorizarem. Né? Foram os parcelamentos da Embasa, foram vários, envolvendo toda a estrutura municipal. Não é? A dívida os parcelamentos do INSS, PASEP, está contabilizado também aí o empréstimo externo, o empréstimo do viaduto, e já está bem menorzinho, porque a gente está pagando rigorosamente em dia as prestações, senão o valor aí ia estar assustando. Observe que tem um disponível aí de 48 milhões, está vendo? O que é que significa esse 48 milhões? É bom esclarecer para vocês. Isso aí é dinheiro que dormiu na conta na virada do exercício. Então, o 120 menos o 48, a gente ficou com a dívida consolidada líquida de 71 milhões, que é o 120 menos o 48. Né? E nesse mesmo exercício a gente estava com a receita corrente líquida de 619 milhões. Observe que o percentual da dívida consolidada sobre a receita corrente líquida, que é que é o 600, se você jogar aqui 19,44 do 619, a gente vai chegar aos 120. Não é? Aí, para abreviar isso aqui, observe que na última linha aí,
a gente coloca a questão do limite, né, que é estabelecido pelo Senado. O Senado deixa claro que da receita corrente líquida que a gente apresenta, a gente pode se endividar até 120%. Né? Então, se nós tivermos como o fato aqui é concreto, se a receita corrente líquida em 2012 foi de 619, o município poderia se endividar até 743 milhões. É o 120, é o 619 mais 20%, ou 120% sobre o 619. Observe que o nível desde 2012, o nível de endividamento do município ele é relativamente pequeno. Né? Vamos partir agora aqui para 2013. Né? Eu vou pular para o terceiro quadrimestre, para não ficar muito repetitivo. Não é? A gente encerrou o exercício em 2013 com 147 milhões de dívida consolidada de 147 milhões. Mas ficou em conta corrente bancária 99 milhões. A dívida consolidada líquida de 48. É o 147 menos o 99 dá o 48. Aí faz a mesma relação. Aí você vai observar que houve um crescimento aqui. Houve um crescimento aqui da dívida, muito em função do festival de parcelamentos. Tem que ficar repetindo aqui, porque nesse exato momento, talvez não é todos que conhecem isso no detalhe, não é? Feira de Santana devia encerrou o exercício de 2012 com 120. Em 2013 encerrou com 147, se endividou. É porque teve um parcelamento da Embasa que foi de 16 milhões, só um parcelamento da Embasa, foi 16 milhões. Então, como a gente parcelou muita coisa antiga, ela está aqui nesse 147. Então, a justificativa para esse crescimento de 120 para 147 é isso. Observe que a relação de 2012 para 2013, considerando a dívida consolidada e a receita corrente líquida, sai de 19,44 para 21,18. Né? Se nós aplicarmos o 21,18 sobre os 696, vai desse 147 aí, que é a nossa dívida consolidada de 2013. Não há necessidade da gente estar repetindo esses totais aí, que são autoexplicativos. Quero deixar claro aqui para os senhores que amanhã esses slides vão estar disponíveis no portal da transparência, e qualquer um de vocês que tenha qualquer dúvida que surja, possa passar o e-mail para a prefeitura, que a gente, se não puder responder na hora, a gente responde com 24 horas. Relatório de gestão fiscal. Olha, em 2012, para a contratação de dívidas dentro do exercício, aqui a gente vai tratar agora de dívidas assumidas a curto prazo. Vou ter que abreviar, porque vai ter assunto mais interessante na frente que talvez interesse, esses assuntos que estão aí adiante interessem mais a vocês. Esse 22 milhões aqui, o forte dele aqui é o empréstimo externo. Observe que ele cai de 22 para 20 porque houve desembolso. A dívida interna aqui, que são os parcelamentos, que a gente já reiteradas vezes aqui já frisou. 2012 estava com 83. Como a gente teve que assumir esses débitos que estavam todos aí pendentes, e a gente precisava regularizar a situação do município novamente. Haja parcelamento, saímos de 83 para 92 milhões. O total das garantias concedidas é a soma, é autoexplicativo. A receita corrente líquida a gente já abordou repetidas vezes. Esses percentuais, se
você aplicar diretamente aqui sobre a receita corrente líquida, vai encontrar os valores correspondentes. Não tem muito o que... Era uma tela até que a gente estava pensando em simplificar, não é? Dar um destaque aqui, porque surge aqui a figura da receita corrente líquida, o componente mais importante de todo esse trabalho. Ele é o balizador para quase tudo que a gente faz do ponto de vista orçamentário e financeiro. Ele é o grande balizador. Observe que no exercício anterior, que foi 2012, a receita corrente foi de 619 milhões. Não é? E isso aqui, ó, no primeiro quadrimestre, é de 2013, já alcançamos 634, depois veio para 675 e finalizamos o exercício com 696. Embaixo, ó, quando você observar o limite estabelecido pela resolução, se não me engano, é a resolução 55 do Senado, estabelece que a gente pode se endividar até 120% da receita corrente. Então, embaixo está aí os valores que a gente poderia atingir do ponto de vista de endividamento. Se aplicar o 120 aqui sobre o 619, vai achar o 743 e assim por diante. Ó. Esse 743 é nosso limite de endividamento para 2012. Para o primeiro trimestre de 2013, nosso limite seria 761, não é? Para o segundo quadrimestre seria 810, e agora, encerrando o exercício, nosso limite de endividamento, 835 milhões. Para a cidade do Porto de Feira de Santana, no Brasil, talvez seja uma das cidades com menor nível de endividamento. Acredito que sim. É por isso que Deus e o mundo ficam aqui oferecendo dinheiro ao prefeito. Todo banco quer emprestar dinheiro ao prefeito. Ninguém quer emprestar com a taxa zero. Todo mundo quer emprestar para ganhar. E se alguém chegar aqui, se qualquer um que chegar aqui se dizendo colaborador, quiser emprestar com um custo inferior à inflação, aí eu digo que tá bom. Aí a cidade toma. E aí, se a gente não tiver nem no que investir, a gente aplica. Mas quando você vai olhar, um bocado de coisinha embutida lá, e está 9%, está 10%. O prefeito não é bobo, não. Resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas primárias. Resultado primário, 2013, 2012 aí é o paralelo, isso é autoexplicativo. 2013, 722 milhões, 2012, 641. Essa é a receita primária, menos a despesa primária, 669, 186. Em 2012, 588 milhões. Resultado primário ficou quase que equivalente. Ó. Agora, é muito importante notar que ficou equivalente porque a gente assumiu tudo o que estava lá em 2012 e assumiu e regularizou em 2013, por isso que equilibrou. Alguma dúvida? Alguém quer tirar fazer alguma pergunta com relação ao resultado primário? Resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida ativa fiscal líquida ao final do exercício atual e o saldo da dívida fiscal líquida ao final do exercício anterior. Dívida fiscal líquida no quadrimestre atual. 48 milhões, isso é importante, olha. 48 milhões 389. Quando a gente observa que vai e volta, eu estou falando em dívida. A dívida é os parcelamentos com a Embasa, não é? E foi um parcelamento que envolveu todas as unidades, tanto a administração direta quanto indireta, PASEP, INSS, etc. Encerramos com essa dívida de 48 milhões. Em 2012, 83 milhões. O equilíbrio anterior que vocês viram foi porque, observe, ó, de 83 a gente baixou para 48. Porque a gente assumiu essa diferença aí e regularizou. Olha o resultado nominal negativo aí, ó, 35 milhões.
Eu gostaria, nós estamos aqui com um especialista em administração pública, na minha opinião, um dos melhores do Brasil. A gente tem essa pessoa aqui em Feira de Santana, e quero deixar ele à vontade para qualquer incursão, que é o professor Anilton. Então, esse quadro representa efetivamente o comportamento do município com relação à dívida fiscal, colocando em paralelo 2013 e 2012. Gasto com educação. O limite legal, se eu não me engano, é o artigo 212, já vai ver isso tudo. É o artigo 212? Tá, é 212, é porque na minha tela aqui não tem não. Ah, tá aqui. É o artigo 212 da Constituição Federal, prevê que o município tem que gastar no mínimo 25% da receita de impostos com a educação. O pessoal tem feito uma confusão muito grande com relação a isso. Saudar aqui, uma pausazinha aqui para saudar o ilustre vereador Alberto Neri. Não, mas é oportuna a presença do senhor. Obrigado, vereador. Então, muita gente confunde que esse 25, eu vi uma matéria na revista Carta Capital a respeito disso, e na matéria ficou clara a confusão. O 25 não é sobre a receita corrente líquida, que no caso aqui já demonstrada é de 696 milhões. Esse 25 aqui é sobre a receita de impostos, que pode representar até a metade da receita corrente líquida. O município, o prefeito, ele pode ter não, a conta dele será sumariamente rejeitada, sem chance de defesa, se ele aplicar menos de 20% na educação, se ele aplicar menos de 25% das receitas de impostos. Nós conseguimos aplicar 28,7%. Não é? Observe que eu deixei isso aqui, mas se alguém quiser fazer qualquer questionamento com relação a números, o que me interessa, quando a gente fez essa demonstração com relação ao segundo quadrimestre, um contribuinte, um cidadão ligou para a prefeitura para querer saber o quanto representava isso em termos de valores. Mas, de qualquer maneira, para os senhores terem uma ideia, a prefeitura superou em 3,70, que equivale a 15 milhões a mais. Olha, fica evidente a preocupação, fica patente, né, num quadro desse, a preocupação do governo com a importância. Ele sabe da importância que se deve ter para investir na educação. Não é verdade? A importância de se investir na educação é muito grande, e talvez por isso, se a gente pudesse, a gente iria chegar a 30, a 35, tudo isso depende da receita corrente líquida, não é? Que é o grande balizador, a expectativa que a gente tem no final de cada quadrimestre, no final de cada mês, não é verdade? Então, é um número expressivo. Eu volto a repetir, fica aí evidente a preocupação do governo com a importância que se deve dar à educação. Gastos com serviços de saúde, emenda constitucional 29. Com saúde, o raciocínio é o mesmo. 15% é obrigado a ser investido na saúde, 15% da receita de impostos. Aplicou-se 26,32.
extrapolamos em 11,32. E a conclusão é a mesma. Se tivesse dinheiro, se gastaria até 40, se fosse o caso. A necessidade de novos postos, né? A necessidade de se contratar mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, enfim, a necessidade de aparelhar a saúde. Né? E por mais que se gaste na saúde e na educação, é sempre pouco. Não é verdade? Para se ter uma ideia, se gastou a mais na saúde 45 milhões do previsto. Esse 11,32 representa 45 milhões a mais. E saiu da fonte zero, ilustre vereador Alberto Nery, saiu da fonte zero. A gente, assim como a gente manda a gente estava colocando aqui, o senhor um dia desse até demonstrou sua preocupação com relação a essa questão, e eu vou recapitular. A folha com inativos e pensionistas hoje, ela oscila entre 54 e 55 milhões. Os 11 reais do servidor e o 22 do patronal só chega a 33. A fonte zero está bancando por ano 22 milhões, em média 1 milhão e 600 mil por mês da fonte zero. Aí os senhores imaginem se a gente não conseguisse aquela performance na receita própria, na receita tributária, que a gente cresceu 33%. Sem aumentar imposto, sem criar imposto, apenas com a dedicação, o empenho e a vontade de arrecadar da gente, sem criar constrangimento. Nenhum contribuinte pagou imposto na prefeitura e saiu de lá aborrecido. Nenhum. Eu prometi uma gratificação. Rapaz, eu fugi um pouquinho eu quebro às vezes o protocolo, mas me faz bem. Eu pedi ao guarda, seu Antônio, falei, seu Antônio, o senhor vai trabalhar aqui na portaria a partir de hoje. Se o senhor sentir um contribuinte saindo daqui insatisfeito, tente ver pelo semblante, tente identificar que ele está aborrecido, não deixe ele sair não, segure ele, se for caso leve para mim, leve para nosso diretor Marivaldo. A gente está com uma equipe humana, uma equipe que entende que o contribuinte é o patrão, que quem banca toda essa estrutura municipal, quem banca todo esse aparato é o contribuinte, merece um respeito de pai. Eu tenho um pregado na Secretaria da Fazenda que o contribuinte é mais patrão que o patrão da iniciativa privada. Não é? Eu tenho um estudo a respeito disso interessante, mas não vamos entrar nele aqui não. Deixa ele para um outro momento. Então a gente investiu a mais na saúde, 45 milhões. Se eu usar a regra de 3 ali, dá para a gente chegar a 45 milhões. 45 milhões. O fim da apresentação pública aconteceu aqui, mas gostaríamos aqui de algumas informações complementares, não é? Divulguem, por favor. A gente continua com a anistia de dívida. Tem contribuinte que deve R$1.000 e chega na prefeitura, paga com 300. Tem contribuinte que deve R$1.000 e paga na prefeitura, sem transigir. Não é que a gente olhe, não, nada, a lei dá essa condição. Não é? Hoje existe a prescrição administrativa, não é? E já existe a prescrição, que eu prefiro usar o termo aqui de gaveta. Aquela prescrição que o processo fica parado no fórum por 5 anos, sem a citação do devedor. Então a gente analisa isso, e se a gente... É a famosa prescrição intercorrente. Então a gente tem essas duas prescrições
que é um direito natural do contribuinte. Se a gente pode dar, se a lei faculta essa concessão, a gente tem que dar. E quando isso acontece, um débito de 5 mil pode ser pago por R$ 1.500, R$ 1.600, então, sem transigir, sem violentar a legislação, cumprindo rigorosamente a legislação. Então, por isso, meu vereador, que eu estou aqui, vou votar aqui, e isso preocupou muito o senhor quando o projeto chegou a essa casa. Nós vamos mandar para o cartório e para o Serasa o contribuinte que pode pagar e não quer pagar. A gente está depurando nossa dívida, e é por isso o cartório tem ligado para a gente. O cartório chegou até, do jeito que ele colocou, eu tive de entrar em ações e dizer ele, não, a lei não é inócua. A lei foi feita há 6 meses, mas não fique pensando que a gente vai chegar aqui e mandar relatório atacado. O trabalho de depuração está sendo feito com cautela, com cuidado, e a gente está querendo não, nós estamos identificando o contribuinte do centro da cidade. Vamos começar pelo centro da cidade, e a gente está procurando identificar o contribuinte que deve mais de 2 exercícios, e que tem condição de pagar e sequer responde às nossas solicitações. Vamos mandar por último uma carta registrada, implorando a presença dele. Se ele ficar indiferente, ele vai para o Serasa. Se ele vai, não por vontade nossa, isso já é uma exigência do Conselho Nacional de Justiça. Tem uma situação sui generis, e eu ainda não tive tempo de investigar, me disseram que isso aconteceu no Sul. O Conselho Nacional de Justiça, ele está entrando nos sites, nos portais de transparência dos grandes municípios, está criando um paralelo entre a população do município e a receita corrente do município. Quando eles vislumbram discrepâncias consideráveis, sabe, meu vereador, o que o Conselho está fazendo? Mandando comunicado para o prefeito para que ele requalifique seu pessoal fazendário, porque não se justifica uma cidade do porte X com a receita Y. Esse trabalho foi feito com base em 2012, nenhuma referência à gestão anterior, por favor. Mas o trabalho foi feito com base em 2012 e a gente chegou aqui em 2013. Então, se o Conselho Nacional de Justiça quiser fazer levantamento, que ele faça agora em Feira de Santana a partir de 2014. Que até em 2013, quando a gente chegou aqui, a gente teve que trabalhar com a legislação de 2012. Nós não criamos, nem aumentamos tributos. Não, isso a recuperação foi produto do esforço concentrado e até sobre-humano do corpo de cobrança, do corpo técnico da Cefaz. Hein, Noel? Quantos dias ficamos lá até as 2 da manhã? Selecionando aquele contribuinte que a gente devia ter que mandar a carta, a mala direta ou não? Quantos sábados? Quantos domingos? É um trabalho que está sendo feito com cuidado, com cautela. Esse é o trabalho que a gente está se referindo aqui. É a depuração da dívida ativa, que é de 220 milhões. Então a gente está identificando entre esses 220 milhões quem pode pagar, quem deve pagar e está indiferente, mesmo a gente mandando uma carta atrás da outra. Então, em 2010, um parecer do TCM tratou de covardia ao tratamento que a administração tributária de Feira de Santana dispensava a dívida ativa. Então a gente não pode ficar indiferente a isso, não é? Eu só digo o seguinte, que eu estou lá nessa condição, eu fui investido nessa função, e um contribuinte, ele me ligou, um contribuinte até muito esclarecido, preparado, e disse ele: olha, doutor, eu não sei se o senhor aceitaria, porque o senhor tem um currículo muito rico, e eu não sei se para seu currículo se iria acrescentar alguma coisa ao senhor colocar secretário da Fazenda de Feira de Santana. Mas se o senhor topasse e viesse, o senhor ia fazer o que eu estou fazendo. Eu não sei, eu vou lhe ser bem sincero, se o senhor faria com a sensibilidade e o cuidado com o que a gente está fazendo, com o que eu estou fazendo. Então eu quero dizer claro para o senhor,
Podia ser Expedito, podia ser João, podia ser Antônio. A gente estava diante de um quadro que as providências tinham que ser adotadas. Não aumentamos o IPTU. IPTU é um realinhamento que está previsto de forma textual, objetiva e consolidada numa lei federal, a Lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional. Ela é clara quando ela prevê que você tem que fazer a atualização e que a base é o valor venal. É o pilar da cobrança do IPTU, é esse. Não é? Deixando questões políticas de fora. O Mar Galvão, um ministro do Supremo que conhece direito tributário, eu estava olhando um voto que ele deu numa matéria com relação a essa questão de IPTU. Ele deixa claro de forma textual: um processo avança se o contribuinte provar em juízo que a prefeitura atribuiu ao imóvel dele um valor superior ao valor venal. É o sustentáculo, é o alicerce para a cobrança do IPTU, é esse. Não é? Não sei se está sendo oportuno, mas a abordagem de IPTU está dia e noite na minha cabeça. Parcelamento, isso aqui foi a gente tinha informado no último encontro que a gente estava viabilizando o parcelamento de dívidas com débito automático em conta corrente. Contribuinte, vou ser bem rápido, contribuinte deve 20 mil reais à prefeitura, na hora que a gente informa que ele deve 20 mil, é a mesma coisa que está dizendo a ele que deve 100. Não, mas eu quero parcelar e quero pagar em 60 vezes. Paga a primeira prestação, consegue a certidão e não paga mais nenhuma outra prestação. Isso acontece, em cada 10 parcelamentos acontece com 9. Isso é real. Chefe da carteira de cobrança, estou certo? Por favor, se eu estiver errado, me diga, porque para o pessoal pegar depois vai difícil. Então, hoje, o contribuinte faz o parcelamento, já fizemos convênio praticamente com todos os bancos, ele paga a primeira com o DAN e o restante das parcelas são debitados em conta corrente. O juro é módico, o juro não supera a inflação, não é feito no sentido de confiscar, de dificultar. O parcelamento, a gente analisa a situação econômica e financeira do contribuinte para poder estabelecer número de parcela, para estabelecer número de inicial. O contribuinte está... Graças a Deus a coisa tem dado certo. O cadastramento espontâneo, graças a Deus, está acontecendo em grande escala. O contribuinte, ele quando se apresenta espontaneamente para fazer o cadastramento do seu imóvel, ele paga a partir do exercício seguinte. Se ele deixar a critério do agente ativo, do sujeito ativo, somos nós. Descobriu uma casa no SIM que não está cadastrada. A gente cadastra e tem que retroagir a cobrança aos últimos 5 anos. Código Tributário Nacional. Mas nós temos uma lei, isso é uma prerrogativa do direito de tributar, a gente abre mão de cobrar o retroativo, se ele espontaneamente, e ele pode fazer isso pela internet. E está acontecendo em grande escala. Comunicado prévio. Já tá nos Correios, os contribuintes já estão recebendo um comunicado prévio informando de forma detalhada os critérios utilizados para a cobrança do IPTU de 2014. Na carta vai estar lá, Feira de Santana, isso está no site da Secretaria do Tesouro Nacional. Isso foi publicado no jornal Folha de São Paulo. Feira de Santana cobra o menor IPTU do Brasil para a cidade do porte dela. É difícil se entender isso. Nós passamos 45 dias tentando trabalhar o IPTU com percentuais. Primeiro a gente pensou no percentual linear e depois partimos para percentuais variáveis. Mas são 18 mil logradouros em Feira de Santana.
Observe, Feira de Santana atualizou do ponto de vista real seu IPTU em 2001. Lá se foram 13 anos. Então, a gente ia se perder. Na Rua Nova vamos botar 10%, no Sobradinho 15%, mas tem várias ruas no Sobradinho, aí ia ter rua de 20%, de 50%, de 60%, Getúlio Vargas vamos botar 100%, a gente ia literalmente se perder, ia ficar configurado a injustiça fiscal, ia ser paternalista para muita gente, sabe? Ia ser rigoroso também com outro grupo de contribuintes. Então, esquecemos isso e partimos para a lei federal, partimos para o Código Tributário Nacional, que prevê a atualização do IPTU via planta genérica. Então eu quero dizer aqui aos senhores, que os senhores vão receber esse comunicado detalhando isso, e aproximadamente 15 dias depois vai estar recebendo o carnê. Mas quando é provável que nesses próximos 10 dias, no mais tardar, a gente já disponibiliza na internet o carnê do IPTU. Mas, independentemente disso, cada contribuinte vai receber o seu carnê. Não é? Primeira coisa que vai ser visualizada no carnê vai ser o valor do imóvel, que o próprio Código Tributário Nacional deixa claro que a base para cobrar é o valor venal. O perigo está na alíquota. Que adianta você ter um valor venal baixo e uma alíquota alta? Nós não tocamos na alíquota. A alíquota é 0,5% para a residência, uma das menores do Brasil, para a cidade do Porto Feira de Santana. Você paga 0,5% do valor venal. A lei estabelece isso. Mas o que foi que nós fizemos? Foi um trabalho de 10 meses, trabalho duro. Um dia minha esposa mandava a minha comida lá para a Secretaria da Fazenda, para eu estar lá na mesa fazendo isso e almoçando ao mesmo tempo. Então, não gosto de fazer referência a nada que saiu, mas eu vi uma matéria que a gente sofreu. A matéria veiculada, ela chega a colocar que concluímos os valores por achômetro, por chute. Dói porque não foi nada disso. Foi um trabalho de 10 meses. E quando a gente definiu o valor de mercado de cada imóvel, como é seu nome? Fidel é aluno do professor Newton. Fidel, vamos imaginar que a gente concluiu através de um trabalho eminentemente técnico. A gente trabalhou com 11 mil guias de transferências. As guias de transferências, elas demonstram, ou seja, a Fidel vende um imóvel a José, vai ser lavrada uma guia, essa guia vai para o cartório e vem para a Secretaria da Fazenda. Aquele valor ali está pertinho do valor de mercado. Um ou outro pode não estar, porque você é amigo de José e vendeu barato, mas isso é um caso em 100. Não é? Então é por isso que o Código Tributário Nacional também, no que se refere ao ITIV, deixa claro que a base é o valor de mercado, e não o valor que eu entre você definiu. É muito simples eu acertar com você, Fidel, tu me paga 50, mas a gente bota aí que foi 15. Evidentemente que não é todo mundo que faz isso, mas pode acontecer isso. Não é? Então nós trabalhamos com as guias, 11 mil guias para definir o valor venal do imóvel. Trabalhamos com centenas e centenas de jornais, colhendo classificados. Perdemos noites analisando valores em sites de imobiliária na internet, e no final se divulga que a gente fez isso no chute. Mas não foi no chute, não quero entrar no mérito não. Mas aí, Fidel, quando a gente definiu que o seu imóvel vale 200 mil, você sabe o que foi que a gente fez? Botou para cobrar sobre 100. Você vai olhar, como ninguém aqui tem imóvel para vender, ninguém aqui é corretor, se tiver dúvida, vai na imobiliária, a imobiliária não cobra não. Olha, meu imóvel é na rua Cachoeira, é assim, construído tem tanto tempo, a prefeitura está avaliando nisso. A corretora vai lhe dizer,
ela vai lhe dizer, não, realmente a prefeitura botou aí a metade do preço. Se ela disser não, aí está superando a metade do preço, pode ir na prefeitura que a gente trabalha e bota a metade do preço. Pede até a ele um laudo, aí ele vai querer cobrar o laudo, aí já fica mais difícil para você. Mas se ele lhe disser que o valor que está ali no carnê supera 50% do valor do seu imóvel, vá lá que a gente vai discutir isso pessoalmente sem o laudo. A gente já mudou o discurso porque a gente já está vendo que naturalmente é muito simples a gente, contribuinte, se seu imóvel superar, se você sentir que seu imóvel superou 50% do valor de mercado, vá numa imobiliária e traga um laudo. A imobiliária vai cobrar o laudo dele. Não precisa ir atrás, por enquanto não precisa ir atrás do laudo não. Vá à prefeitura, que a gente vai analisar caso a caso, e de repente a gente chega a um consenso sem trauma. A expectativa é de que a gente pede que quando o contribuinte entender que o valor atribuído ao imóvel dele corresponde a 50%. Vai ter situações onde o imóvel vai corresponder, professor, a 30% do valor de mercado. Vai ter situações assim. Eu vou aproveitar o feriado, vai atrasar um pouquinho a entrega dos carnês por isso. Eu vou aproveitar o feriado, já a partir da manhã à noite, eu estou com o arquivo do IPTU de 100% dos imóveis de Feira de Santana, eu vou olhar um por um. Eu vou ficar até a quarta-feira em casa, ninguém mais vai me ver em lugar nenhum. Eu vou ficar confinado em casa, olhando, tentando descobrir discrepância para corrigir a tempo. Eu vou estar em casa, isso aí eu já combinei, né, Paulo? Com o nosso chefe lá, com o nosso diretor da área de informática, ele vai me dar esse arquivo amanhã de tarde. Eu vou ficar em casa sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta em cima. Pode se preparar que você vai levar comida comigo olhando esse relatório. Você. Então, agora a gente pede, quando você sentir, contribuinte, que o valor do imóvel representa 50% do valor de mercado, não vá à prefeitura, né, para evitar o tumulto. Vá quando você sentir que, por mais cuidado que a gente tenha, vocês que fazem administração, trabalham também com cálculos, sabe que num trabalho desse há sempre um desvio padrão. É impossível não haver. Eu vou fazer esse trabalho da manhã até quarta-feira para minimizar isso, mas sempre vai acontecer. Mas a gente pede, identificou, porque, veja bem, se a gente atribui a um imóvel 200 mil de forma técnica, não foi no chutômetro não, técnica, de forma técnica, com consciência, até agora não houve. Eu vou dizer uma coisa aqui aos senhores, deputado, meu vereador Alberto Neri, eu já estou me antecipando, eu falei deputado, desculpe. Eu estive ontem eu já estive na OAB, e ontem tive a honra de receber lá na secretaria a OAB. Ele não me impediu o segredo, ele tem alguns imóveis, inclusive no centro da cidade, o presidente da OAB, está presente, professor? Eu falei, o doutor Pedro, me dê aí seu endereço. Ele me deu. A prefeitura vai... a gente já tem esse valor na prefeitura, a gente ainda não disponibilizou porque a gente está depurando o cadastro. Doutor Pedro, me diga aí o endereço. O senhor sabe quanto é que a prefeitura está atribuindo o seu imóvel? Eu vou lhe dar um valor que equivale a metade do que vale. O senhor é que vai me dizer se eu estou certo ou errado. A prefeitura está avaliando por X. Ele concordou tanto que ficou silencioso. Agora me deu num comércio que eu sei que o senhor tem também. Não tem segredo não, é a gráfica da feira ali. Ele disse que eu podia divulgar, que não tinha problema nenhum não. Hoje com a transparência objetiva, tanto a objetiva quanto a subjetiva, não há mais sigilo fiscal para essas coisas. Não é? A gente está tratando aqui da transparência objetiva, esse outro caso é subjetiva, mas a lei do acesso à informação permite que alguém protocole uma carta lá na Secretaria da Fazenda querendo saber quanto é o valor de IPTU que eu pago. Viu, Fidel?
Pode protocolar lá. Eu digo a você que não precisa não, eu lhe mostro o extrato. Mas se você quiser saber quanto é o valor do IPTU de qualquer pessoa, você protocole um requerimento que a lei do acesso à informação obriga a gente a informar. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Mas a gente está caminhando para não ter exceção. Está caminhando para não ter exceção. Né? A lei do acesso à informação é uma lei posterior à 101. A 101, o que é que acontece? A 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, ela trata da transparência objetiva. A gente tem que botar a informação aqui. E o acesso à informação é você protocolar através de requerimento. E a gente é obrigado a informar. Então, quando eu falei a ele o valor que a gente tinha atribuído à gráfica da feira, ele não resistiu. Realmente está muito baixo. Então, eu pergunto, faltou respeito ao princípio da razoabilidade? Se seu imóvel vale 100, eu vou cobrar em cima de 50, você ainda tem 20% de desconto. E seu desconto ainda pode chegar a 40% por causa da nota fiscal feirense. Faltou o princípio de razoabilidade. Como é que não estou sendo... Eu digo, como é que o município não está sendo razoável? Eu estou me referindo à questão de um eventual, suposto processo aí que está sendo ensaiado, deve ingressar no Tribunal de Justiça contra o nosso IPTU. Né? Também aborda a questão do desrespeito ao princípio da publicidade. Eu duvido se tem alguma cidade do Brasil que tinha divulgado tanto o IPTU de feira como a gente fez. Tudo com ata, Estou sendo repetitivo aqui, mas vou continuar repetindo, porque quando você fala a verdade, você repete a verdade 1000 vezes. Você não tem condição de mudar. Então, continuo dizendo, nós tivemos 7 momentos. No primeiro momento, o IPTU foi apresentado ao prefeito, juntamente com todo o secretariado. Segundo momento, nós convidamos 21 membros da sociedade civil organizada, todos compareceram. Num terceiro momento, foi apresentado a essa casa, com a presença maciça dos vereadores. Num outro momento, ele foi apresentado numa coletiva de imprensa. Num outro momento, ele foi apresentado à Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana. Fizemos um dossiê, entregamos em mãos de doutor Edivaldo, o responsável pelo Ministério Público aqui do Estado. Fizemos um trabalho da mesma natureza. Estivemos com os 2 juízes da Vara da Fazenda Pública, doutor Roque e doutora Olisiane. Né? Ontem a gente recebeu membros da OAB, lá na Secretaria da Fazenda, voltamos a discutir a matéria. Então eu não vejo onde é falta de publicidade, em que sentido, aí eu não entendi. Não é? Então, a nota fiscal feirense é interessante. Não é todo mundo que vai atingir o 20% dela, porque é uma lei do final do ano passado. Mas para 2015, muita gente vai ter desconto de 40% no pagamento de IPTU. Não é? Totens patrocinados pela Caixa Econômica. Olha, todo o serviço disponível na internet, a Caixa está patrocinando. A gente não vai gastar nada com isso aqui. A gente vai colocar um totem com impressora, com tudo, no Boulevard, no Tomba, no Campo Limpo, e a gente está estudando outras localidades para evitar que o contribuinte saia, por exemplo, do Campo Limpo para vir pegar um dano na prefeitura. Né? Portal da Transparência, isso aqui o ilustre vereador Pablo, ele nos cobrou isso no último encontro que nós tivemos aqui nessa casa, e o portal foi feito. Ele foi apresentado, inclusive, ao Ministério Público Estadual, e nós ouvimos o doutor Edivaldo que se trata de um dos portais mais modernos do estado da Bahia. E pode ser o melhor de todos se a gente incluir aqui no portal os nossos contratos. E vamos incluí-los para tornar o portal o melhor. Né? A empresa que vai escanear os contratos, o processo de licitação já está em fase final, e a gente vai ter, vereador,
todos os contratos escaneados também no portal da transparência. Nossos agradecimentos. Eu agilizei, quando você observa que o povo começa a sair, é melhor você terminar. Mas, de qualquer maneira, eu queria... A internet entrou aí, que a gente ia fazer uma demonstração aqui, vereador, do nosso novo portal. Né? E nós vamos entrar em contato com o vereador Pablo, para, se for o caso, fazer uma demonstração pessoal, porque ele já nos cobrou isso por mais de uma vez. Aí a gente tinha resolvido que não ia deixar ele cobrar pela terceira. Obrigado aos senhores, estou aqui aberto e à disposição dos senhores para qualquer pergunta. Boa tarde a todos e a todas. Secretário, eu fiz o possível para chegar um pouco mais cedo, para acompanhar, porque o presidente colocou que seria, na realidade, uma prestação de conta, e como representante do povo, eu acho que é o nosso... Oi, alô? Está acompanhando essa prestação de conta. Com relação à questão do IPTU, eu tenho acompanhado esse cenário e todas essas discussões a nível nacional. É evidentemente que o contribuinte, ele já paga uma carga tributária muito alta. Isso embutido no alimento, no combustível, em tudo, enfim, ele já paga. Então, ele não quer pagar mais absolutamente nada. Quando se fala em reajuste, aí todo mundo faz o questionamento. E eu estive com o senhor, nós tivemos uma reunião, eu acho que, e tenho colocado isso aqui, que como secretário o senhor cumpriu o seu papel, fez tudo o que deveria ser feito com relação à proposta de reajustar o IPTU, cumpriu tudo o que deveria ser feito, mas mesmo assim a sociedade não suporta mais reajuste. E aí tem um questionamento, né? Como representante do povo, qual a medida que você vai tomar? E há um anseio da sociedade que nós tomemos uma providência no sentido de barrar esse reajuste, tá certo? Eu tenho colocado, houve uma das gestões passadas, houve, porque poderia ter feito essa correção anualmente. Não foi. Há uma necessidade hoje de se fazer um reajuste que ainda não é um reajuste real. Mas mesmo assim, as pessoas estão reclamando. Então eu quero tornar claro e público que se da nossa parte nós entrarmos com alguma ação nesse sentido, não foi da vontade do vereador Alberto Nery, foi da vontade do povo, aonde quer que nós estamos indo, existe esse anseio, existe esse desejo. Eu acho que o senhor está cumprindo verdadeiramente o seu papel, colocando inclusive a secretaria à disposição, para que haja esses esclarecimentos, né, para que não ocorra o que aconteceu em São Paulo, aconteceu em Salvador, certo? Então, se houver um convencimento da nossa parte, nós recuamos. Mas aonde quer que nós falamos, há esse anseio do povo. Tá certo? Então, eu queria colocar isso claramente aqui, para não colocar que é uma coisa do vereador, porque é vereador de oposição. Eu não estou fazendo mandato apenas pelo mandato, não estou nessa casa como denuncista para me promover. Eu acho que fui eleito pelo povo, e se a vontade do povo é essa, eu tenho que cumprir. Muito obrigado. Pois não. O vereador, o ilustre vereador, ele foi muito feliz nas suas ponderações. Evidentemente que ele, com todo respeito, professor, eu não esperava outro comportamento do senhor. Né? O senhor faz o que a gente considera de oposição inteligente, construtiva. Né? E o senhor não tem nenhuma dúvida que eu me coloco no seu lugar. E vou lhe ser sincero,
talvez fossem usasse as mesmas palavras, né? A gente pensou, muita gente defendeu um ajuste gradativo, um realinhamento gradativo. O realinhamento gradativo não está previsto no Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional prevê a atualização. Então, se existe uma planta aqui hoje, se ela passa a viger em 2013, ela reflete o valor de 2013 do imóvel, o valor venal de 2013. Se a gente faz isso, se a gente pega esse ajuste e corta pela metade, ou seja, como a gente trabalhou com 50% do valor venal, nós viéssemos a trabalhar com 25%, a nossa lei ia estar se reportando e ia estar fazendo referência à atualização do valor. Então vamos botar 25 agora e 25 em 2015. A lei de 2015, invariavelmente, seria considerada inconstitucional, porque nós fizemos ela em 2014, deixando patente que ali está o valor venal, e logo no exercício seguinte a gente aumenta 50%. Aí a gente não ia ter como sustentar, não é? Salvo se a gente tivesse como comprovar de forma consolidada que houve essa reação no mercado imobiliário no intervalo de um ano, de 2014 para 2015, de 50%. Mas mesmo que houvesse, ia ser difícil convencer. Não, aí sim, aí ia chover adinha, sem chance de defesa para o município. Agora vamos esperar, o senhor pode ter certeza que a gente trabalha na defensiva. Quando eu digo trabalhar na defensiva, não é trabalhar com medo. Trabalhar na defensiva é respeitando o contribuinte. Em momento nenhum a gente vai discutir com o contribuinte. Eu vou considerar o colega um traidor, o colega que discutia essas questões com o contribuinte. Nós vamos trabalhar na defensiva e se nós não chegarmos a um consenso, vamos ficar com o processo dele para analisar em comitê. Vamos analisar em comitê, vamos deixar aqui, vamos juntar 4 ou 5 colegas, porque o cuidado que a gente tem que ter também é em não transigir. Violentar a lei para atender o pleito, a gente não vai, mas a lei é flexível. A gente fez uma lei, professor, que sai de um padrão A para um padrão F. E não há nada, Fidel, tão subjetivo quanto a avaliação de imóvel. E definir que uma casa é padrão A, que é padrão B, isso é muito difícil. De repente a gente está classificando uma casa no Campo Limpo porque é um bairro não tão elitizado, com padrão A. Por que o contribuinte do Campo Limpo não pode ter uma casa boa padrão F? Pode sim, claro que pode. Então, todo e qualquer caso vai ser analisado com cautela, com carinho, com prudência. E qual é o lema? O contribuinte vai sair com um problema satisfeito, problema resolvido e satisfeito. É o mínimo que a gente deve ao contribuinte que paga nosso salário, que sustenta todo esse aparato que é o município de Feira de Santana. Quero agradecer a minha equipe aqui que nunca deixou de me apoiar. Em particular, a meu eterno professor, né, um dos maiores conhecedores de contabilidade pública do Brasil. Olha que eu já andei muito por aí e nunca vi, né, não é? Agradecer ao meu ilustre vereador Valdecir. Meu amigo Isaías saiu. Não trato como vereador não, porque ali é meu amigo mesmo. Eu conheci ele nessa legislatura, mas houve uma empatia tão grande. Eu não trato ele, não me trate como vereador, não me trate como Isaías. Então tá bom, Isaías. Né? Agradecer, obrigado a Adalto por ter vindo. Obrigado à minha esposa que conhece a minha luta mais que ninguém, né, para que esse PTU dê certo.
Obrigado a todos vocês. Boa tarde. Essa casa agradece a vossa presença e os vossos esclarecimentos.